Olá, boa noite a todos. Sou o pastor Daniel, essa é minha esposa Vanessa, a nossa filhinha Daniela também está aqui nos ajudando e nós somos da Igreja Batista Bíblica aqui em Pitangueiras. A nossa igreja fica na rua Franklin Monteiro, número 9, no São Sebastião. E agora nós vamos iniciar o nosso culto ao nosso Deus, o nosso culto online. Este culto ele é quinzenal e ele é dividido em 3 partes. Nós vamos agora pegar os nossos pedidos de oração que foram colocados pelo WhatsApp e também os que nós anotamos ontem no nosso culto de oração lá na igreja. E logo depois desse período de oração, nós vamos para a segunda parte, onde vamos ouvir um testemunho, uma entrevista com um dos membros da nossa igreja. E, por fim, na terceira e última parte, nós vamos ouvir a palavra de Deus, uma breve meditação nas Sagradas Escrituras, tá bem? Então, para a gente começar a orar, a minha esposa ela vai nos ajudar aqui, falando os nossos pedidos de oração. Amém. Boa noite, irmãos e amigos que estão nos ouvindo. O nosso primeiro pedido que nós temos aqui essa noite foi pela Dona Vera. Dona Vera pede pelo Benjamin, que é um bebezinho que nasceu, e a sua vizinha Juliana. Sim, o Benjamin, né, que nasceu agora há pouco, ela falou que ele é um bonequinho, ele é lindo, 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 fofo demais, graças a Deus pelo nascimento. Eu também lembro que a Dona Vera pediu pela vizinha dela, né? Nós não conseguimos lembrar o nome da vizinha, mas ela passou para nós que é uma pessoa que está com algumas enfermidades e precisa das nossas orações, e Deus, Ele sabe de todas as coisas. Eu me lembro também do Léo. O Léo pediu pela família, né? Pelo trabalho, pela irmã Edneia, sua esposa, né? Então nós também vamos orar. Temos também o pedido da irmã Marinalva, que também pede pela família. O Valdeir pede pela sua esposa Regiane. Ok, e também da família da irmã Marinalva, nós vamos lembrar de orar pela Valéria, que ela também pediu pela família e pelo trabalho, e pelo Zé Pinheiro também, né, o esposo, e também pela Larissa, a netinha da irmã Marinalva, por saúde, firmeza espiritual e também pelo seu trabalho ali na marcenaria, na Elohim, a marcenaria que fica aqui pertinho. Eu também vou lembrar de um dos filhos da irmã Marinalva, já que a gente está falando da família da irmã Marinalva, o Valdeir, a Valéria, e eu me lembro também do Wagner. O Wagner ele pediu oração pela sua saúde, ele não estava muito bem de saúde na quarta-feira, pelo novo trabalho, agradecendo a Deus pelo novo trabalho lá na usina. E a Carol também pede oração pela sua saúde. A Carol estava com uma gripe muito forte na quarta-feira e a gente ora a Deus desde quarta-feira e hoje de novo para que ela esteja melhor, esteja recuperando e já bem. E a Carol também pede pela sua saúde, além de física, espiritual, a sua saúde psicológica e principalmente pelo seu trabalho, né? O que mais aqui, Vanessa? A irmã Luzia, ela pede que a gente continue orando pelo Didi, né, que está enfrentando um problema de saúde muito sério, pela família dela também. E a Dona Carla pede pela Maísa, pelo Gleison e pela bebezinha que está para nascer, que está com um sério problema, né? Tá assim, na verdade, com uma suspeita. Orar para que ela nasça com muita saúde, né? Esse é o nosso pedido de oração. Sim, a Dona Carla ela passou para nós e o Luiz também levou o pedido de oração o Luiz levou o pedido de oração na igreja e a Dona Carla mandou o WhatsApp reforçando que vai ter que antecipar o parto da bebezinha, da Anastácia, porque é uma gravidez de risco da Maísa, né? E os médicos estão suspeitando que ela vai nascer com diabetes, a bebezinha. Então eles estão bastante tristes, mas vamos orar e vamos transmitir para essa família que eles confiem em Deus, coloquem nas mãos de Deus. E ontem, né, a Vanessa lembra, ontem a irmã Luzia ela deu um testemunho que a gente sabe do poder de Deus, a gente já presenciou a graça de Deus sobre isso,
E o Didi, o cunhado dela, né? O Didi, se não me engano, é cunhado Eu acredito que sim. da irmã Luzia. Ele foi diagnosticado com uma doença gravíssima e já estava fazendo tratamento, até desenganado, né? E ele refez alguns exames, refez vários exames, fez novos exames, e os médicos eles disseram que deu negativo. Olha só, deu negativo e ele está refazendo os exames mais uma vez. E eu creio, em nome de Jesus, que Deus pode ter curado ele. Nós temos fé, por isso nós oramos. Então vamos continuar orando para que, independente do que aconteça, seja tudo para a honra e glória de Deus e que ele realmente seja curado. Mas o que aqui, Vanessa? Quem mais pediu oração? A irmã Fabiana e a irmã Fernanda pede pela viagem que elas vão fazer e pela Rosinha, que elas estão enfrentando vários problemas de saúde. Sim, quem assistiu o vídeo da quinzena passada, o último culto de oração online, lembra que eu falei da Rosinha e nós vamos continuar orando por ela. Além da Fernanda e da Fabiana, Vanessa? O irmão Álvaro pede pela saúde e a família dele. E o David, que também pede pela Grazi, que estava com uma gripe muito forte, né, na quarta-feira. Então vamos continuar orando por eles também. Tá bem. E orar também pelo serviço do David, né? Então nós vamos orar. Esses foram os pedidos de hoje, os pedidos que eu recebi até agora há pouco, para colocarmos diante de Deus. E você que está nos assistindo, compareça aos nossos cultos de oração, que são realizados às quartas-feiras, às 19h30, lá na igreja, na rua Franklin Monteiro, número 9, ali perto da Vitale Odontológica, que fica ali na rua Minas Gerais, né? Fica na esquina, a igreja fica na Franklin Monteiro, tá bom? Então eu vou fazer uma oração e vou pedir que logo em seguida minha esposa também faça uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós neste momento oramos pedindo que o Senhor abençoe a vida da Dona Vera e deste bebê, o Benjamin, que nasceu, que o Senhor abençoe a vizinha dela, que está necessitada de oração pela sua saúde. Pai, eu oro também, ó Deus, pelo Léo, que o Senhor abençoe a vida dele, da Edneia, pela sua saúde, seu irmão, sua mãe que está chegando, está participando conosco de algumas atividades. E oro também, ó Deus, pela vida da irmã Marinalva e sua família, seu marido, seu filho Valdeir e a esposa Regiane. Que o Senhor abençoe, que a Regiane possa entregar sua vida a Jesus, abençoe a saúde do Valdeir, a saúde da Valéria e do Wagner, bem como também a do Zé Pinheiro, da Carol, da Larissa, que esta família seja abençoada por Deus. Colocamos, ó Pai, especialmente a vida da Carol, que está se preparando agora para a renovação de votos do seu casamento com o Wagner. Que o Senhor abençoe ela, sua saúde física, emocional, e oramos, ó Pai, pelo seu trabalho, que ela seja uma missionária naquele local. Ó Deus, nós oramos também pela Carla, que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida dela, da Maísa, que o Senhor abençoe a vida do Gleison, e este parto que vai ser, se for da sua vontade, adiantado pelos médicos, que a Anastácia possa nascer com saúde, porque nós conhecemos um Deus que pode todas as coisas. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Senhor, meu Pai, ainda na sua presença, Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados. Pai, mais uma vez coloco diante do Senhor a vida da irmã Fabiana e da irmã Fernanda. Pai, que o Senhor possa estar protegendo elas nessa viagem, na ida e na volta, dando, Pai, um tempo de alegria, de descanso. Coloco diante do Senhor a vida da Rosinha também, meu Pai, que tem passado momentos difíceis, meu Pai, com a sua saúde, a saúde da sua família. Meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, encontrar morada naquele lugar, meu Pai, fazer um grande milagre naquelas vidas, Senhor. Coloco diante do Senhor a vida do irmão Álvaro, que o Senhor tenha misericórdia dele, meu Pai, cuida dele, da sua esposa e da sua saúde, meu Pai. Nós te rogamos que o Senhor derrame bênçãos naquele lar, meu Pai. Coloco diante do Senhor também a vida do David, da Grazi, que, meu Pai, no próximo domingo, meu Pai, eles já possam estar conosco, a Grazi já possa estar recuperada dessa gripe, meu Pai.
Pai. Abençoe também, meu Pai, a nossa igreja, os irmãos, a cada um, meu Pai, que às vezes não colocou o seu pedido aqui, e que o Senhor possa fazer um grande milagre nessa cidade, que haja muita salvação de almas, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Daniela. E agora então nós vamos para a nossa segunda parte do nosso culto. Deus abençoe. Olá, pessoal. Nós vamos então agora para a nossa segunda parte do nosso culto, o momento do testemunho, em que nós estamos conhecendo melhor a cada irmão e irmã da nossa igreja. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais do irmão Lucinei. O irmão Lucinei, ele é membro da nossa igreja já há muitos anos, marido da irmã Cíntia, papai da Maju, e ele também é líder de louvor da nossa igreja. E eu gostaria de fazer as nossas perguntas para que você possa saber um pouquinho mais sobre este irmão. Boa noite, irmão Lucinei. Boa noite, pastor. Boa noite, amados. A primeira pergunta, ela é a que a gente sempre quer mais saber, né? Como foi a sua salvação? Certo. Pastor, irmãos, a minha conversão, ela se deu aos meus 8 anos de idade. A minha família já havia chegado a conhecer Cristo há algum tempo e eu vim acompanhando isso junto com os meus pais, frequentando os cultos, principalmente escola dominical. Aos domingos meu pai vinha lá da Fazenda São Vicente, né? Devia dar ali uns 8 a 9 quilômetros de estrada de terra, e eu vinha junto com ele. E quando eu completei 8 anos, nessa oportunidade a gente tinha um pastor Carlos, pastor Kirk, pastor americano, que estava pregando no dia, e ele fez um pequeno apelo no final do culto da escola dominical. Foi onde eu fiz uma decisão ao lado de Cristo, aos 8 anos de idade. Amém, que legal. Que Deus abençoe o pastor Kirk, né? Saudade dele, muito bom saber. Irmão, essa sua história de salvação, e você tem um momento na sua vida em que você conta que daquele momento foi o momento em que você se converteu? E eu queria que você já aproveitasse para falar um pouquinho sobre o ministério de louvor da igreja. Ok. Na verdade, pastor, o momento da minha conversão em si, eu reconheço como foi o momento da minha entrega a Cristo. Porque daquele momento para cá, eu já comecei a viver de uma forma diferente. Apesar que talvez muitos podem falar assim, nossa, mas 8 anos de idade, o que entende, né, é uma criança. Mas como eu já tinha algum tempo já ouvindo a palavra de Deus, já conseguia entender o que é a salvação em Cristo, a necessidade de aceitar Cristo como Salvador, a minha conversão se deu naquele momento. A partir daquele momento, apesar da pouca idade, eu já procurava viver de uma forma diferente. Diferente do mundo, diferente do que eu vivia até antes da salvação, do momento da minha salvação. E falando sobre o ministério, eu agradeço muito a Deus por ter me dado o privilégio de, desde ainda novinho, aprender tanto lidar com música, né, cantada, quanto instrumentos. Então, desde novinho, eu vinha tentando assim, desenvolver uma habilidade para tocar e para cantar, e sempre tive envolvido, desde muito novinho ainda, né, envolvido nos louvores da igreja. E sempre gostei muito, muito mesmo de envolver com louvor. E até então, quando foi me feito o convite para estar participando com a liderança do conjunto, né, do louvor da igreja, eu me senti muito feliz, porque nós sabemos que a música ela tem uma importância muito grande. Verdade. Né, dentro do contexto da palavra de Deus. Nós sabemos que a música ela é usada pelos anjos, né, para a honra e glória do nome do nosso Deus. E eu fiquei muito feliz porque eu poderia estar ajudando, melhorar, louvar junto com os irmãos
e me desenvolver também, né, melhor nessa área da música. E hoje nós estamos com um grupo muito bom, né, de irmãos envolvidos na área de louvor, de música, instrumentista. Tem sido uma bênção. Agradeço a Deus pela vida de cada um, né? Agradeço também pelo convite, pastor, por estar participando da liderança do grupo. E é isso, tenho me desenvolvido muito, tenho aprendido muito com cada irmão nos louvores e tem sido uma bênção. Ok, nós que agradecemos, irmão. E eu gostaria também de te perguntar, irmão, na nossa vida, Deus ele tem sido muito bom. Eu queria saber de você qual a sua maior bênção recebida por Deus em toda a sua vida que você conta para nós hoje. Certo. Pastor, nós sabemos que o coração de Deus é a família, né? A família é uma coisa assim que a Bíblia fala sobre a família de uma forma muito especial. E tenho certeza, a minha maior bênção foi a família que Deus me deu. Amém. Uma esposa maravilhosa, a minha filhinha hoje com 8 aninhos é uma bênção na minha vida. Eu não só tento ensinar, mas tenho aprendido muito com ela. É tão incrível como uma criança hoje com 8 anos ensina tanta coisa pra gente, né? Sim. Então, assim, a minha maior bênção, eu não posso pensar numa segunda maior bênção, é a minha família. É lógico que eu posso contextualizar junto com a minha família a minha conversão, né? Isso. Porque se talvez não tivesse me convertido primeiramente, talvez eu não teria essa bênção maravilhosa que é a minha família, né? Poderia estar correndo para outros rumos aí, procurando esse tipo de coisa, sem que fosse uma família, né? E automaticamente não teria essa família maravilhosa que o Senhor Deus me presenteou hoje. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoa as nossas famílias. Bom, Amém. E para a gente terminar a nossa entrevista, o nosso talk show, eu quero terminar com uma pergunta, né? A gente agradece a Deus sempre, lembra que Ele é maravilhoso nas nossas vidas, mas nós temos sempre alvos na nossa vida. Sim. Nós precisamos ter sempre desejos e isso é agradável a Deus. E eu quero te perguntar então, meu irmão, qual o seu maior desejo? Aquilo que você mais gostaria de ver realizado por Deus na sua vida? Pastor, hoje eu já falei sobre lá no comecinho e agora eu vou tornar a falar no final novamente. Hoje, infelizmente, as pessoas responsáveis por ter me apresentado o Evangelho, por ter me trazido até a igreja, infelizmente hoje não servem a Deus junto comigo. Meu pai, infelizmente, ele se encontra afastado, a minha mãe também não está servindo a Deus, e o meu maior sonho hoje, a minha oração a Deus, é ver ambos servindo a Deus, né? Eu acho que não tem coisa melhor do que uma família que juntos servem a Deus, né? Lógico que hoje, assim, eu tô casado, né? Tô aqui com a minha família, meu pai tá lá, né? Assim, quando eu falo juntos, é nós todos Sim. juntos louvando a Deus, né? Entendo. Não tem coisa melhor. Então, assim, o meu desejo, a minha maior oração é de ver os meus pais também servindo a Deus, junto com a gente. Foram eles que foram, vou dizer assim, o patriarca da minha conversão, né, que me trouxeram, e meu sonho é ver eles louvando a Deus também. Amém. Temos fé que Deus há de ouvir a sua oração, as nossas orações. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Nós estamos encerrando então a nossa entrevista. E obrigado por você ter ficado conosco até aqui. E agora nós vamos então para a terceira e última parte do nosso culto. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos, vamos para a terceira e última parte do nosso culto. Que Deus possa abençoá-los nessa meditação da palavra de Deus. Nós já tivemos a nossa oração, já ouvimos o nosso entrevistado, o irmão Lucinei, que trouxe aí um pouquinho do que Deus fez na sua vida. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma ilustração,
Uma história já é bem conhecida, ela é bem antiga. E eu gostaria de compartilhar com vocês a ilustração do dono do prego. O dono do prego. Né? Certa vez um pastor ele usou essa ilustração e ele conta a história de um homem que queria vender a sua casa. Esse homem ele encontrou um comprador, mas aquele comprador ele era pobre, ele não podia dar o valor pedido e começaram-se as negociações. E eles negociaram muito, ele não podia pagar o preço que o dono da casa estava pedindo, então ele fez algumas propostas e chegaram a um acordo. Depois de muita negociação, o dono da casa ele então resolveu vender a casa pela metade do preço. Só que tinha um detalhe, uma ressalva, um item no contrato que não poderia ser mudado e precisaria ser observado com muito rigor. O dono da casa venderia a sua casa pela metade do preço, porém, no contrato estava que ele seria dono ainda de um prego da casa. Um prego da casa que foi colocado em cima da porta da entrada e aquele prego de maneira nenhuma poderia ser removido dali. Então ele vendeu a casa pela metade do preço e colocou ali no contrato que ele continuaria dono daquele pequeno contrato, estava no contrato que ele seria dono daquele pequeno prego ali cravado em cima da porta da casa. Parece uma história bastante absurda e como realmente é. Né? O rapaz ele vende a casa e continua dono do prego, né? E aquele prego não poderia ser retirado, porque se fosse retirado, ele perderia a casa. Bem, depois de alguns anos, o dono original da casa, o que era dono do prego? Ele voltou e queria comprar a casa de volta de qualquer maneira. Mas o novo dono, ele não concordava em vender, porque depois de muitos anos ele havia investido na casa, melhorado a casa, e esse rapaz, que era o antigo dono, ele queria comprar pelo mesmo valor que ele havia vendido. Então o dono original, né, depois de muita negociação, depois de muitas recusas, o dono atual, ele disse não quero, e ele observou que o prego que ele era dono continuava ali na casa, porque o que havia comprado, se tirasse o prego, ele perderia a casa, estava no contrato. Então o que aquele homem fez? Aquele homem, o antigo dono, saiu pela floresta, saiu pelos bosques e ele encontrou um cadáver de um bicho morto. Ele achou um bicho morto no meio do bosque. Ele então pegou aquele bicho, amarrou uma corda e levou lá na casa. Ele foi até o prego, que era dele, e ele pendurou aquele bicho morto no prego. Em pouquíssimo tempo, a casa ficou um lugar insuportável. A família, então, sentindo aquele cheiro horrível, bichos e moscas atraídas por aquele cadáver daquele animal morto, eles tiveram que sair da casa. E então, o dono atual da casa, ele foi finalmente convencido a vender a casa para o primeiro dono. A conclusão que a gente tira dessa história, que eu concordo, ela é realmente bastante absurda, mas nos dá um belíssimo ensinamento espiritual. Aquele homem, quando vendeu a casa, ele fez um negócio dizendo, olha, a casa vai ser sua, eu vendo pela metade do preço, mas eu quero continuar sendo dono de um preguinho, apenas um prego. Você já imaginou isso na sua vida? É uma história absurda. E às vezes nós estamos vivendo a mesma história absurda nas nossas vidas. Se nós deixarmos o diabo ter propriedade de alguma coisa na nossa vida, ela será semelhante a esta história. Um dia você conheceu Cristo, um dia você aceitou Jesus e entregou sua vida a Ele,
essa salvação foi pago um alto preço e a sua vida tornou-se então casa de Deus, templo do Espírito Santo. Porém, em nossas vidas, muitas vezes nós temos ali um prego que ainda não é propriedade do nosso Deus. Apenas um prego que, imagine, ainda é propriedade daquele que era proprietário anterior da sua vida antes de você receber Cristo. Ele ainda é propriedade de Satanás. E aí então o diabo vem quando ele quer tomar para si novamente a posse daquilo que era dele anteriormente, antes de você receber Cristo, e ele pendura neste prego todo o lixo podre que ele encontra e acaba se tornando então insuportável para Cristo habitar na sua vida. A lição que nós tomamos desta ilustração já antiga é que às vezes nós temos um prego na nossa vida. Há algum pecado, eu te pergunto, um hábito, alguma coisa que você ainda não entregou para Jesus? Será que você entregou sua vida para ser morada de Deus, mas ainda permanece ali aquele preguinho que ainda pertence a Ele? Pode ter certeza que Satanás um dia voltará e irá requisitar o que é dele. O dono daquele prego, daquele pecado, daquele hábito predileto, irá aparecer mais cedo ou mais tarde. Ele vai usar aquela coisa pequena, aquele prego, para estragar tudo o que você quer tentar construir de bom. Eu tenho um texto aqui para meditar em que o apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos de Éfeso, em Efésios capítulo 4, versículo 27, ele diz: não deis lugar ao diabo. Você tem entregue sua vida a Cristo? Você tem buscado a santificação e servir a Deus? Pois bem, será que ainda há algo na sua vida que está ali como propriedade do inimigo, que você não abre mão, que você não retira da sua vida completamente? Não deis lugar ao diabo. Não permita nem que um simples prego esteja tomando o lugar que é de Deus. Deus, ele quer a nossa vida por completo. E ainda, Tiago, colaborando com este mesmo pensamento, em Tiago 4, verso 7, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e ele não terá como atingir a sua vida. Se ao menos um prego estiver ainda aí na sua vida, fazendo com que o diabo possa voltar e sempre reivindicar a posse de algo na sua vida, pode ter certeza que ele vai usar. Que ele vai tentar entrar na sua vida e matar, roubar e destruir tudo aquilo que Deus está fazendo em você e através de você. Que Deus possa fazer com que você nesse momento analise a sua vida e veja se realmente toda a sua casa, toda a sua vida pertence ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu oro pedindo que o Senhor possa abençoar a vida daqueles que estão ouvindo e assistindo esta mensagem. Sabemos, ó Pai, que esta ilustração até certo ponto é absurda, porque quem venderia uma casa e manteria o antigo dono proprietário de um prego? Porém, também é absurdo quando alguém entrega sua vida a Cristo, mas mantém pecados escondidos, mantém ainda hábitos e como se fossem aqueles pregos que ainda pertencem ao inimigo. Ó Deus, que esta ilustração possa abrir os olhos de quem a ouve e possamos, ó Pai, limpar a nossa vida de tudo aquilo que está nos empurrando de volta para o velho homem. Que o Senhor seja glorificado nas vidas de cada um e que seja tudo para a honra e glória de Deus, uma vida santa e reta diante do Senhor que nos salvou. Se há alguém que ainda não é salvo, salva almas, ó Pai, através desta mensagem. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.
Semana que vem nós temos na sexta-feira o nosso GA e os nossos cultos no domingo acontecem às 19 horas lá na Franklin Monteiro, número 9. Você será muito bem-vindo. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.